Bom, Pedro, vou começar então por retirar a dúvida aqui do exercício 19 da página 189 do livro da Texto Editores, tal como tu mencionaste no mail. Vou só aqui confirmar, mas acho que foi exatamente isso que tu referiste. Exatamente, Manual de Texto Editor, página 189, o exercício 19.1. Bom, vamos lá então. Ora, diz assim, na figura ao lado está representado um polígono ABCEF. Tem-se que ABDF é um losango da altura 2. Eu vou aqui já representar o losango, está aqui. Portanto, sei que a altura do losango é 2. Vou só aqui tentar representar isso. Portanto, temos aqui que a altura total do losango é 2. Mais ABF é um triângulo da altura 1. Claro, a ABF teria que ser da altura 1, uma vez que temos aqui um losango, os dois triângulos ABF e DBF são triângulos, portanto, semelhantes, ou geometricamente iguais, porque têm, fazem parte de um losango, não é? Estes dois triângulos que estão aqui têm que ser geometricamente iguais, têm lados exatamente iguais. Ora, portanto, a altura desse triângulo, do ABF, é então igual a 1. Vou aqui também tentar representar isso. É 1. E depois temos ainda que BCEF, portanto, BCEF, este trapézio que aqui está, é um trapézio cuja altura é 0,5. Portanto, esta altura aqui pequenina, vou pôr uma cor diferente. Esta altura aqui do trapézio, mais ou menos isto, será de 0,5. Ok. Então diz o seguinte, x designa a amplitude em radianos do ângulo BFA. Do ângulo BFA, este ângulo aqui é o x. X varia de 0 a π meios. Arredondamentos exclusivamente analíticos, resolve as linhas seguintes. Mostra que o perímetro do polígono ABCEF, portanto, do polígono ABCEF, deste polígono está aqui, é dado em função de x por aquela expressão. f de x igual, vou aqui escrever a expressão, portanto, f de x igual a 3 mais cosseno de x sobre seno de x. Portanto, primeiro, o que é que eu pretendo? O perímetro daquela figura. Sempre que eu quero área, perímetro ou volume, primeiro escrevo a fórmula. Claro que a fórmula do perímetro é muito simples, não tem nada aqui a enganar, portanto o perímetro daquela figura será igual à distância que vai do F ao A, mais a distância que vai do A ao B, mais a distância que vai do B ao C, mais a distância que vai do E ao C, mais a distância que vai do E ao F. Claro que, como estamos a trabalhar com um losango, não é? Portanto, como A, B, D, F é um losango e, portanto, tem os quatro lados iguais, então retiramos daqui que AB, a distância que vai do A ao B, é igual à distância que vai do F ao A. E, para além disso, como EC é paralelo a EC, aquilo que eu escrevi ali está errado porque estou a escrever distância de EC e é o segmento de reta EC. É paralelo ao segmento de reta FB. E porquê que eu sei isto? Porque temos aqui um trapézio. O trapézio tem dois lados paralelos, são estes dois, o FB e o EC. Então, a distância que vai do C ao B é igual à distância que vai do E ao F. Ora, isto já facilita um bocadinho
a nossa fórmula, já vai simplificar. Portanto, posso pôr distância de F a A, mais distância de F a A novamente, mais BC, mais EC, mais EF. F que pode ser substituída por BC, porque são o mesmo, têm o mesmo comprimento. Portanto, a distância de B a C. Portanto, ficamos com 2FA, duas vezes a distância do F até ao A, mais duas vezes a distância do B até ao C, mais a distância do E até ao C. O que é que falta? Arranjar agora uma expressão que representa a distância do F até ao A, do B até ao C, do E até ao C, em função de x, sendo x aqui a amplitude deste ângulo. Ora, para isso, o que é que eu vou necessitar? Aqui de, talvez, um triângulo retângulo que me permita determinar os comprimentos dos lados desconhecidos em função do ângulo x, que será a minha variável. Eu vou aqui visualizar aqui uma divisão que é necessária fazer. Portanto, temos aqui o ângulo x. Vou ter que considerar aqui vou ter que dividir aqui o triângulo AFB, que é um triângulo isósceles. Vou ter que o dividir pela sua altura relativamente à base FB. A altura divide-o automaticamente em dois triângulos geometricamente iguais. O triângulo AKF e AKB são geometricamente iguais. Portanto, deste triângulo, o que é que eu sei? Tem aqui o ângulo agudo x e sei que a distância de A a K, que é no fundo a altura deste triângulo, é 1. Isso já vinha no enunciado do exercício. Vou pôr aqui então que essa distância é 1. Ora, sendo assim, o que é que eu tenho aqui? Tenho que colocar... portanto, vou usar aqui uma razão trigonométrica para descobrir o lado desconhecido ou os lados desconhecidos que eu pretendo. Eu pretendo a distância que vai do F até ao A, naturalmente. Portanto, vou começar por aí. A distância do F até ao A é uma incógnita minha. Ora, o FA é a hipotenusa deste triângulo retângulo. O cateto oposto mede 1, o cateto adjacente não sei quanto é que mede. A razão trigonométrica que envolve o cateto oposto com a hipotenusa e com o ângulo é exatamente o seno. Portanto, o seno de x será igual à razão entre a medida do cateto oposto, que é o AK, distância da AK, sobre a medida da hipotenusa, que é a distância que vai do F até ao A. Portanto, sendo assim, a distância que vai do F até ao A, que é aquilo que eu pretendo, a medida da hipotenusa, será igual a 1 sobre o seno de x. Pronto, já tenho aqui a distância do F ao A. Vou aqui colocar, portanto, vamos ficar com 2 vezes 1 sobre seno de x, mais... O que é que falta agora? Falta-nos a distância que vai do E até ao C. A distância que vai do E até ao C, como é que a vamos determinar? Podemos fazê-lo pensando, de facto, tal como referem no exercício, que o triângulo ECD é um triângulo semelhante, por exemplo, ao FBD ou ao FBA. E por esse motivo, se eu descobrir qual é a medida aqui do FB, eu sei automaticamente qual é a medida do EC. Uma vez que, se a altura aqui do triângulo AK é 1, a altura deste triângulo que está aqui é 1 meio, também é 0,5 ou 1 meio, tal como também referia no enunciado. Eu vou só aproveitar para representar aí na figura essa altura. Portanto, eu sei que esta medida aqui, esta altura aqui, é 0,5. Aqui só retirar 0,5. Como os triângulos são semelhantes, então as alturas dos dois triângulos estão... A razão entre as alturas dos triângulos é igual à razão entre as bases dos triângulos. E, portanto, vai ser a partir daí que eu vou conseguir descobrir o EC. Preciso é de primeiro descobrir a distância que vai do F até ao B. Ou de uma expressão que representa essa distância, claro. Para isso, vou trabalhar com o meu triângulo AFK, novamente.
só que neste caso o que eu pretendo é o cateto adjacente e tenho o cateto oposto. A razão trigonométrica que eu vou usar é a tangente nesse caso. Portanto, vou tentar descobrir a distância que vai aqui do F ao B, que é naturalmente igual ao dobro da distância que vai do F ao K. E, portanto, usando a tangente de x, eu sei que a tangente de x será igual ao cateto oposto, que é a distância que vai do A ao K, sobre a distância que vai do F ao K, portanto, a medida do cateto adjacente. Logo, a distância que vai do F ao K será igual a 1 sobre a tangente de x. Ora, uma vez que a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x, então 1 sobre a tangente de x é igual ao cosseno de x sobre o seno de x. Portanto, então significa que a distância que vai do F ao B é 2 vezes o cosseno de x sobre o seno de x. Portanto, a distância que vai do F até ao B é 2 cosseno de x sobre seno de x. Bom, como os triângulos ECD e AFB são semelhantes, vou só escrever isso, como o triângulo FAB é semelhante, este é o símbolo para dizer semelhante, ao triângulo ECD, então a razão entre os lados é igual, ou seja, a distância que vai do A ao K, a razão entre então a distância do A ao K sobre a distância do D ao Q, vou chamar Q a este pontinho que aqui está, vou chamar Q, portanto, será igual à razão entre a distância do F ao B sobre a distância do E ao C. Ok? Portanto, ficamos então com a distância do A ao K é 1 sobre 0,5, que é a distância do D ao K, será igual então à distância do F ao B, que é dada, portanto, a distância do F ao B é dada por aquela expressão, 2 cosseno de x seno de x, portanto, 2 cosseno de x seno de x sobre a distância que vai do E ao C, que é no fundo a minha incógnita. Ora, o que isto implica é que a distância que vai do E ao C é igual, portanto tenho que multiplicar este por este e depois dividir por 1. Dividir por 1 não vai afetar o resultado, vou só multiplicar o 0,5 por 2 cosseno de x seno de x, o que vai ficar apenas cosseno de x seno de x. Ok? Pronto. Ficamos com este valor para a distância que vai do E ao C. Vou aqui já aproveitar para substituir. Portanto, temos aqui 2 vezes a distância do B ao C mais a distância do E ao C, que será então dada pelo cosseno de x sobre, portanto, sobre o seno de x. Falta-nos só agora uma expressão que represente a distância que vai do B ao C. Ora, a distância que vai do B ao C, vamos determiná-la da mesma forma que fizemos para determinar a distância do E ao C, usando a semelhança de triângulos. Mais uma vez, como os triângulos ECD e AFB são triângulos semelhantes, então sei que, portanto, vou pôr aqui, BC é aquilo que eu vou determinar neste momento, sei que
AK, a distância de AK, está para QD, assim como FA, distância do F ao A, está para o CD. Portanto, AQ, distância de AQ, portanto, é 1 sobre 0.5 é igual ao FA. FA tínhamos achado anteriormente que era 1 sobre seno de x. Para já eu vou manter aqui 1 sobre seno. Vou manter para aqui FA por enquanto. FA sobre CD, que é a minha incógnita. Portanto, vamos ficar com CD, portanto, a distância de C a D é igual a 0.5 vezes a distância que vai do F ao A. Ok? Portanto, isso implica que se a distância do C ao D é metade da distância que vai do F ao A, e a distância do F ao A é a mesma que vai do D ao C, portanto, no fundo, o que provámos foi que a distância do C ao D é metade da distância que vai do B ao D, então a distância que vai de B a C é metade da que vai de B a D. Portanto, logo, a distância que vai de B a C é igual a metade da distância que vai do F ao A. Que vai ser igual então a 0.5 vezes. A distância que vai do F ao A já tinha sido determinada anteriormente. É esta expressão que a representa, 1 sobre seno de x. Portanto, vai ser igual a 0.5 sobre seno de x. Portanto, já temos também a distância que vai de B a C. Logo, a expressão vai ser dada por 2 sobre seno de x mais 2 vezes 0.5 sobre seno de x mais cosseno de x sobre o seno de x vai ser igual a 2 sobre seno de x mais 2 vezes 0.5 dá 1 mais cosseno de x sobre seno de x. Todas as frações têm o mesmo denominador. Vamos pôr tudo então sobre o mesmo denominador. E ficamos com 2 mais 1 dá 3. Fica 3 mais cosseno de x, tal como queríamos demonstrar. Ok? Pronto, e é assim que se resolve o exercício. Claro que a parte mais complexa aqui do exercício é a questão da semelhança de triângulos, o uso da semelhança de triângulos. De qualquer forma, mesmo assim, se não compreenderes o exercício, depois na aula, na próxima explicação, falaremos um bocadinho sobre ele. Ok?